Bom dia, amores! Tá tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha será iniciada com história, certo? Eu quero que todo mundo abra o manual de história na página 30 para a gente dar uma observada na abertura dessa unidade do livro, tá bom? Esta unidade, ela inicia falando sobre os humanos ocupam novos espaços, tá? Logo na página 30, eu tenho o Ita e o pai dele que estão vendo um jornal da cidade. Adiantem para a página 31. Podem até abrir o livro de vocês todo, que dá para ver a página 30 e 31. E deem uma olhadinha na manchete do jornal. Jornal da Cidade, ano de 2020. Desmatamento causa sérios problemas ao meio ambiente. Nesta unidade, nós vamos estudar sobre a sedentarização, tá? E a tia vai explicar para vocês o que é esse processo e o porquê que o pai de Ita está tão preocupado com toda essa notícia. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Porém, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em diversos elementos, incluindo os ecossistemas e afetando gravemente também a economia e a sociedade. Vejam, na unidade anterior nós estudamos sobre o povo nômade. Acabava a comida, eles saíam para fazer nova moradia, né? Até enquanto tivesse comida e a água, ele estava naquele local. Quando acabava, ele ia embora e procurava um outro ambiente para poder conseguir ter a sua caça, a sua pesca e sua água para beber. Agora a gente vai começar a ver nesta unidade, diferente da unidade anterior, quando as pessoas eram nômades, que elas tinham que estar sempre mudando de locais por conta da caça e da pesca que acabava, nós vamos começar a ver que as pessoas deixaram de ser nômade e começaram o processo diferente, tá? Deu início assim o processo de sedentarismo, tá? Onde as pessoas deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários. E o que é sedentarismo? É quando as pessoas começam a fixar suas moradias. E um dos marcos que fizeram com que as pessoas deixassem de ser nômade foi o cultivo da agricultura, tá? Outro marco muito importante também foi os animais que os homens começaram a domesticar, tá? Cavalos, cabras, vacas. E por onde eles iam, eles acabavam levando esses animais com eles. E eles sempre procuravam locais onde tivessem mais água, que era para eles poderem demorar mais tempo lá, fixando sua moradia. E foi assim que o pessoal deixou de ser nômade, tá? Para ser sedentário. Na página 30, nós temos para começo de conversa. O pai de Ita é um ambientalista. Ele trabalha com a preservação do meio ambiente, avaliando se as alterações feitas pelo ser humano são benéficas ou não. Nessa semana, ele mostrou ao filho Ita uma notícia bastante preocupante, que foi aquela que a gente leu da página 31, tá? E os dois leram e a gente agora vai fazer uma reflexão entre o primeiro e o segundo quesito, certo? No primeiro quesito, ele pergunta assim: você já leu alguma notícia sobre devastação do meio ambiente? Certamente que sim. Quarto ano, vocês já viram muitas notícias, a gente falou em sala de aula, de vários problemas. Eu quero que vocês escrevam aí nesse primeiro quesito, ao menos um problema que a gente viu agora nesses últimos acontecimentos que ocasionou a devastação do meio ambiente. Segundo quesito, em sua opinião, o desmatamento é ruim para quem? Por quê? Tem vários problemas que o desmatamento ocasiona, né? Aos próprios animais, tá? Que eles vão ter que procurar outros locais para poder viver, já que não tem lá o seu sustento. Para o próprio homem, eu quero que vocês digam um problema, tá? O porquê que o desmatamento é ruim e passando para a página 31, tá lá a notícia do jornal que fala do desmatamento causa sérios problemas ao meio ambiente.
O desmatamento de áreas florestais, principalmente no norte e no centro-oeste, é feito por grupos envolvidos na agricultura em larga escala, pastagem e venda ilegal de madeira. Gente, para fazer agricultura precisa se desmatar uma grande quantidade de terreno. Isso a gente já sabe de que isso acontece, tá? Então tem grupos que eles acabam devastando tanto o meio ambiente que ocasiona um desmatamento em larga escala. Desmatar a natureza é crime ambiental, tá? E pode ser, sim, punido pela justiça. Você paga uma multa e, dependendo do problema ambiental que você estiver ocasionando, você pode até ser preso. É muito comum a gente ver nos jornais aparecer problemas efetuados principalmente na região norte e centro-oeste, tá? Um dos casos que aconteceu agora há pouco, que eu acho que vocês já também estão lembrados, quem acompanha os jornais, como a tia sempre pede, né, para a gente acompanhar, foram as queimadas que teve na Amazonas no começo do ano. E é um crime ambientalista. E acontecendo esse desmatamento lá por conta da queimada, muitos biomas acabou. Plantas, por exemplo, que só tinha lá no Amazonas, não existe mais. Então é preciso preservar. E esse problema não é um problema novo, não é um problema atual, tá? As pessoas nômades também, na medida que eles tiravam da natureza, eles também faziam o desmatamento, eles também faziam a devastação da natureza. Porém não era feito em larga escala, tá? O pessoal nômade, eles saíam e porque acabou o alimento, né? Acabou aquelas árvores, aquele cultivo. E eles, quando eles acabavam voltando para aquele local de origem, eles saíam, acabou o alimento, depois eles retornavam para o local de origem e eles percebiam que aqueles alimentos que eles tinham retirado da natureza tinham nascido novamente. Aí que eles começaram a perceber a importância da agricultura, tá? Além da agricultura, um dos marcos, como eu tinha falado anteriormente, para deixar de ser nômade e começar a formar moradia, a ter moradia fixa, foi o pastoreio e a criação de animais, tá? Como a vaca, o cavalo, as cabras. Eles começaram a domesticá-los. E com eles, na viagem, procurando outros locais, esses animais iam. E como eles estavam sendo domesticados, não tinha tanta necessidade das pessoas estarem saindo de um local para o outro. Já tinha agricultura, que eles estavam começando a plantar, tá? Vendo que estava dando certo. E os animais, que eles estavam começando a domesticar. Porque lá no início, até esses animais, era um grande problema para os humanos, que eles tinham medo, os animais atacavam. E a partir do momento que começou a domesticar, tudo mudou. O quarto quesito diz assim: por que o pai de Ita está preocupado com a notícia que leu? O que vocês acham? Por que ele está com aquela cara de preocupação com a notícia quando fala do desmatamento na cidade? O que vocês poderiam dizer para a tia? A tia vai dar uma sugestão, tá? Um dos grandes problemas ocasionados que o pai está tão preocupado é sobre a própria existência humana. Quanto mais eu desmato, quanto mais eu tiro da natureza os recursos naturais, o que acontece? Uma hora acaba. E essa é a preocupação do pai de Ita, é com a sobrevivência humana, tá? No quinto quesito diz assim: quais soluções você apresentaria para combater a destruição da natureza? Você, enquanto aluno do quarto ano, o que você, diante de tudo isso que a tia falou agora, qual a solução que você dava para que esse problema ele começasse a acabar? Página 32. A sedentarização dos grupos humanos. Os primeiros grupos humanos e sua relação com a natureza. Assim como o pai, Ita também tem uma grande preocupação com a devastação das florestas para a prática da atividade agrícola ou de pastoreio, ao lado no glossário. Pastoreio, atividade relacionada à criação de animais como bois e ovelhas e cabras. Em conversa com o pai sobre o assunto, após ter uma notícia
Após ler uma notícia de jornal, Ita ficou pensando sobre a aula de história que havia tido sobre o deslocamento humano, especialmente quando os nômades passaram a se fixar, tornando-se sedentários. Vejam, nesse primeiro quesito, ele pede para que a gente troque ideias. Como a gente não está na sala de aula da gente, a gente está em uma aula remota, a tia vai dar a explicação, tá? Para que vocês coloquem aí a resposta de vocês da melhor forma que vocês entenderem, certo? Ele pergunta assim: primeiro quesito, troque ideias com os colegas e o professor e retome os principais aprendizados sobre nomadismo e sedentarismo que tiver na unidade 1. Depois responda ao seguinte: no passado, como era a relação entre os grupos humanos e a natureza? Vejam, ainda nessa aula de hoje, a tia falou como era a relação dos nômades com a natureza, tá? Eles acabavam retirando da natureza, mas não era em larga escala. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que ocasiona o grande problema ambiental é a larga escala do próprio homem. O homem faz em grandes quantidades. E lá atrás, enquanto eles eram nômades, eles tinham um certo receio, um certo medo. Porque a sobrevivência deles estava diretamente ao que ele retirava da natureza. Então, de uma certa forma, eles acabavam preservando aquela natureza, né? E não destruindo como hoje em dia é. Certo? Aí eu quero que vocês pensem, tá? No que a tia falou e coloquem aí uma resposta que chegue no entendimento do que a gente acha. Como era a relação dos grupos anteriores com a natureza? Vocês acham que eles devastavam mais ou que eles preservavam mais? Continuando, ainda na página 32, diz assim: você já estudou que as primeiras populações nômades sabiam da importância de ter por perto áreas com os recursos naturais para a sobrevivência do grupo. Eles coletavam vegetais e recursos comestíveis, materiais para fazer artigos pessoais e ferramentas, além de caçar e pescar para complementar a alimentação. Quando os recursos acabavam, olha lá, nas proximidades, os grupos migravam para um novo lugar com mais alimentos, tá? Ao longo do tempo, os grupos humanos perceberam que sempre que possível deveriam seguir o curso de águas, como rios e riachos, pois esses locais eram fontes constantes de água e alimento. No passado, geralmente, o deslocamento das populações de uma área para outra permitia que a fauna e a flora do lugar se recuperasse. Tá? Depois que eles saíam, que eles iam para um outro local, aquela fauna e aquela flora que foi retirada pelo próprio homem, ele começava a se renovar, tá bom? E algumas vezes, quando eles voltavam, eles acabavam constatando que aquele local que antes estava sem nada, né, porque eles tinham retirado, estava começando a ter novamente. A Ita diz assim: você e eu estudamos que a agricultura e a criação de animais foram atividades aprendidas pelos primeiros nômades. A tia falou agorinha. Os primeiros nômades, eles começaram a cultivar a agricultura e também a domesticar alguns animais. E com isso tudo fez com que ele deixasse de ser um povo nômade, ter que procurar alimento em outras localidades e começar a formar a moradia fixa, tá? Fica naquele mesmo local. Página 33. Com o tempo, os grupos humanos foram aprendendo a viver em diferentes ambientes e paisagens, desenvolveram técnicas e criaram ferramentas que os auxiliaram na tarefa diária da sobrevivência, tá? Logo aí, vocês estão vendo um acampamento nômade que nos dias atuais. Na imagem é possível observar a criação de animais, atividade que foi aprendida ao longo do tempo pelos primeiros grupos nômades. Discutindo o presente. Karaipapa explicou ao filho que, embora os grupos humanos do passado não tivessem plena consciência sobre a preservação, de certa maneira, eles agiam respeitosamente com a natureza, que fornecia tudo do que ele necessitava para a sua sobrevivência. Primeiro quesito. Com base nos seus conhecimentos e observações do dia a dia, escreva nas linhas a seguir um pequeno texto
sobre os seres humanos atuais e sua relação com o meio ambiente. E atualmente, como os seres humanos têm agido com a natureza, agora que sabem melhor como preservá-la? Este segundo quesito a gente vai deixar para quando a gente voltar para a nossa sala, porque eu vou querer dar uma olhadinha, tá? Em que cada um de vocês escreveram no primeiro quesito, qual foi a opinião de vocês, e nós vamos fazer uma roda, como tá pedindo aqui, ó. Depois de escrever o texto, em uma roda de conversa, você e seus colegas iniciarão uma discussão sobre o seguinte: por que, mesmo tendo mais conhecimento sobre a importância da preservação ambiental, os seres humanos continuam a degradar a natureza? Tá? Aí a gente só vai poder fazer isso aqui quando a gente voltar, porque aí a tia vai olhar a resposta de vocês e a gente vai fazer um debate, tá certo? Na página 34, ele vai falar sobre a domesticação de animais e a prática agrícola, tá? Ita quis saber mais do pai sobre por que os primeiros grupos humanos, sendo nômades, passaram ao longo do tempo a praticar a agricultura e a domesticar animais, fixando em determinados locais. Além disso, queria saber também como, em diferentes lugares do planeta, foi possível encontrar o mesmo tipo de alimento. Para satisfazer a curiosidade de Ita, Caraipapa mostrou a ele o mapa abaixo e fez as perguntas a seguir. Vejam. Ainda nesta aula, a tia explicou que as pessoas nômades, elas começaram a ver que tudo que elas plantavam, tá? Eles tinham uma forma rápida de sobrevivência. Então, na medida que eles iam passando para outros locais, eles levavam essas sementes e eles também levavam esses animais que eles começaram a domesticar. E foi aí que todo o marco da humanidade começou, certo? Vejam, no mapa da página 34, ele mostra o início da domesticação de animais e da agricultura. Logo abaixo, aí na legenda, olhando pelo livro de vocês, tem a legenda mostrando tudo que foi cultivado: algodão, arroz, aveia, batata, milho, entre outros, tá? Aí, no primeiro quesito, ele pergunta assim: nas terras da América onde está localizado o Brasil, quais eram os produtos mais cultivados e os animais domesticados pelos seres humanos? Eu quero que vocês deem uma olhadinha. Eu quero que vocês olhem aqui, ó, a região da América onde está localizado o Brasil, e coloquem aí no primeiro quesito quais foram as plantações, tá? E quais os cultivos de animais que foram feitos pelos humanos. Na página 35, o segundo quesito, vocês vão agora olhar, tá, o território da África e responder assim no segundo quesito. E na África, território onde surgiram os primeiros humanos, quais foram os principais produtos cultivados e os animais domesticados? A mesma coisa que vocês fizeram no Brasil, olhando o mapa do Brasil, agora vocês vão fazer olhando o mapa da África, certo? Esse terceiro quesito também dá uma circuladinha aí, porque é em grupo e nós só poderemos fazer isso na presença um do outro, tá bom? Quarto quesito: qual é a razão, então, de os primeiros humanos terem passado a cultivar vegetais e a domesticar animais? Pelo que te acabou de falar, por qual razão eles tiveram? Por que eles resolveram fazer agricultura? Por que eles resolveram criar animais? Tá? Respondam para mim, por favor, o quarto quesito. Logo abaixo, Ita ouviu a explicação do pai e entendeu que ao longo do tempo os grupos humanos perceberam que, depois de migrarem e retornarem para locais já conhecidos, alguns vegetais descartados por ele haviam crescido novamente. Certo? Virem para a página 36. Então, alguns grupos se aproveitaram desse conhecimento e passaram a selecionar os vegetais que mais consumiam e a levar as sementes dele para onde quer que fosse. Sempre que ficavam por mais tempo em um novo lugar, experimentavam cultivar o vegetal. Em determinadas situações climáticas e do solo, a semente germinava e dava origem a novos vegetais.
Esse constante aprendizado possibilitou às populações humanas do passado aprender muito sobre os vegetais que podiam ser consumidos, as plantas que germinavam com mais frequência, o melhor solo, o melhor clima, etc. A Ita diz assim: e assim o cultivo de determinados vegetais puderam espalhar-se pelo mundo, tá? Quinto quesito. Observe novamente o mapa lá da página 34 e veja em que parte do planeta cada vegetal tem sua origem. Quais deles fazem parte da alimentação diária da população brasileira? Quando a gente volta lá na página 34, a gente tem um alimento, que essa vai dar dica de um alimento, e os outros vocês vão procurar, tá? Um alimento que ele é bem consumido pela população brasileira, que é o feijão. Agora procura outros, porque não é só o feijão, tem outros também, e anota aí, tá certo? Ainda na página 36, Ita queria saber mais sobre a domesticação de animais pelos primeiros grupos humanos. O pai explicou a ele que essas pessoas também perceberam que alguns animais selvagens poderiam ser criados em cativeiros para servirem como um alimento, transporte ou para o trabalho. Assim, os grupos humanos passaram a criar porcos, aves, cavalos, bois, entre outros animais. Caipapa disse assim: esse processo ficou conhecido como domesticação de plantas e animais e permitiu ao grupo humano permanecer por mais tempo nos lugares onde fixavam residência e tinham uma variedade maior de alimento. É o que a tia falou, né? A partir do momento que eles começaram a cultivar, eles perceberam que não havia tanta necessidade de estar trocando de local, tá? Que era só plantar, já tinha domesticado alguns animais e isso facilitou com que eles fixassem a moradia deles. Logo abaixo da foto do pai de Ita tem a prática do pastoreio, que é a prática do pastoreio, é a criação de animais, tá? Provavelmente foi desenvolvida antes da agricultura, tá? Então começaram a criar os animais bem antes de começar a plantar, porque ela não necessitava de que os grupos humanos permanecessem por longos períodos em um mesmo local. Por quê? Eles acabavam saindo daqueles locais e levando os animais. Então, para eles, não era tanto... a agricultura não foi a primeira do marco de deixar de ser nômade. O primeiro marco foi a criação dos animais, tá? Assim, quando faziam suas migrações, eles saíam de um local para o outro, esses grupos levavam consigo os animais, como cabras e ovelhas que iam pastando e seguindo seus donos. E assim surgiu a ideia do pastoreio, tá? Que é pastar seguindo com os donos. Na página 37, o processo de assentamento aconteceu aos poucos, ou seja, com o tempo, os grupos humanos foram ficando por mais tempo em cada lugar, até fixarem moradia por tempo indefinido. Aí lá do lado tem o glossário, o assentamento, estabelecimento de moradia de forma permanente. Eles deixaram de estar migrando de lugar para local, de lugar para lugar, e começaram a fixar sua moradia. Ita quis saber mais sobre os grupos sociais que praticavam a agricultura e a criação de animais ao longo da história. Na imagem ao lado da atividade 5 da página anterior, ele percebeu que antigamente não só os homens tinham a responsabilidade de obter alimento. Foi quando Caipapa disse a ele que a participação feminina em atividades como essa ocorre até os dias de hoje, certo? E com isso, nós estamos do lado, tem a hora da pesquisa que eu vou deixar para que vocês façam e coloquem no caderno de história, tá? E lembrando, todas essas atividades que a tia está pedindo para vocês realizarem, tentem fazer, tá, gente? Ah, tia, eu não estou conseguindo. Tenta fazer, porque tá com dúvida, volta na videoaula, ela vai ficar lá gravadinha, tá? Ela não vai ser apagada da plataforma e você pode estar voltando, ouvindo e lendo também o seu manual.
Aí, na hora da pesquisa, é para ser realizada no caderno de vocês, de história. Em muitos lares do mundo, o animal de estimação mais comum é o cachorro. Há cachorro de todo tipo e tamanho. Entretanto, você sabia que todos eles tiveram um ancestral comum há milhares de anos? Que tal pesquisar que animal é esse e como e por que os grupos humanos quiseram domesticá-lo? Anote o que descobriu com a pesquisa feita. Ora, gente, o homem, ele é o único ser capaz de determinar o seu próprio destino de maneira racional. O planeta Terra, ele pede socorro, tá? Os recursos naturais, especialmente os hídricos, já é uma realidade. A mudança de comportamento em busca da sustentabilidade não é uma escolha, e sim uma questão de sobrevivência. O que a gente vê hoje em dia é quanto mais a gente preservar o meio ambiente, mais anos a Terra vai ter para poder outras gerações ver parte do que a gente já viu. Se a gente fizer uma pesquisa na nossa própria casa, a gente vai começar a perceber que tem coisas que os nossos avós viram e a gente não vê mais. Como, por exemplo, os banhos de rios. Eles eram comuns, muito comuns alguns anos atrás, muitos anos atrás no Brasil. Mas devido à falta de consciência dos seres humanos, o que acontece? Os rios, eles estão poluídos. Hoje é raro a gente encontrar um rio no qual a gente possa tomar um banho, certo? A mesma coisa acontece com o desmatamento. O desmatamento, ele ocasiona muitos problemas ambientais. Um dos principais é a falta de ar. Hoje em dia, qual é a maior doença? Se a gente fizer uma pesquisa rápida, a maior doença que mata no mundo inteiro hoje em dia é as doenças pulmonares. E se a gente sabe que a gente precisa das plantas para poder respirar, por que a gente não dá uma boa freada nisso tudo, não é? Então, tudo isso, o homem, ele hoje, diferente do passado, ele já tem consciência que tudo que se usa, tá, um dia vai acabar e precisa preservar. Se lá na frente quer que o planeta Terra continue, vai ter que começar a preservação do mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo as atividades para ser realizada no caderno de atividade. Vocês vão ter as atividades do caderno de atividade e também a pesquisa para ser realizada no caderno de história, tá bom? Amanhã, sexta-feira, a tia vai trazer dicas, tá? Para o Dia das Mães. Domingo é o Dia das Mães, é um dia muito especial, tá? Para todas as mamães e também para os seus filhos. Infelizmente, devido a tudo isso que a gente está acontecendo no mundo inteiro, a gente não vai poder fazer aquela lembrancinha tão detalhada para a nossa mãe, mas a tia vai trazer uma surpresa para que vocês possam realizar com ela e vai ser algo simples, mas feito com muito coração, tá bom? Que vocês tenham um excelente dia e não esqueçam, até amanhã. Fiquem com Deus, meus amores.